Fala galera, e deu ruim pro Bradescão lá, né? Quarto trimestre de 2022 veio bem ruim o resultado, bem ruim o lucro líquido, né? E você que é investidor, né? Muitos investidores do Bradesco já vieram me perguntar, pô, Leandro, o que tá acontecendo lá? Então eu vou explicar aqui nesse vídeo por que o resultado veio tão ruim, né? Vou mostrar em números aqui para você entender, já aprender a analisar esse tipo de coisa, mas muito se deve por conta da Americanas, que é um dos devedores do banco, né? Então, o banco ele tem dinheiro emprestado lá com as lojas americanas e por conta de tudo que a gente está sabendo aí que está acontecendo com as americanas, né? Entrou em recuperação judicial e está devendo para Deus e todo mundo, então afetou bastante aí o lucro do Bradesco, mas eu vou mostrar para você como. Agora veja que um ponto importante aqui, né, galera, é que assim, é aquilo que a gente fala, a taxa de juros, quando ela é muito alta, a gente tem mais oportunidades para investir na Bolsa de Valores, porque a cotação dos ativos de renda variável cai muito. Cai por quê? Porque eu tenho um investimento que está me dando bastante retorno, livre de risco, que é a renda fixa, e também porque os ativos da renda variável, eles aumentam o risco. E por que aumentam o risco? Principalmente no setor financeiro, acaba aumentando um pouco mais o risco aí nos bancos e tal. Porque chega um momento que se a taxa de juros for muito alta, não compensa mais para o devedor pagar a dívida dele, porque meio que descontrola, né? Vira uma bola de neve, vai ficando cada vez mais caro aqueles juros ali, e chega uma hora que ele não consegue mais pagar, começa a dar calote, e aí isso aí reflete lá no banco, né? Então isso aqui a gente faz uma análise já antes de eu mostrar esses números ali para você, que é interessante a gente ficar de olho, porque, por exemplo, a gente está vendo uma briga muito grande entre governo e Banco Central, né? Porque o governo atual acha que o Banco Central tem que ser dependente, só que o Banco Central é independente, né, na taxa de juros. Agora, o que acontece? Quando o governo ele gasta muito dinheiro, ele injeta dinheiro na economia de alguma forma, né, através das políticas fiscais, então a gente inflaciona, né, a nossa economia. E para conter a inflação, vem o Banco Central e pisa no freio com a taxa de juros, então ele aumenta a taxa de juros. Só que quanto mais aumenta a taxa de juros, mais risco de crédito o país começa a correr, né? Os bancos começam a levar calote e isso aí pode virar desencadear uma crise aí acentuada no setor financeiro, né? Então é importante a gente avaliar, a gente acompanhar como tá andando essas coisas aí, né? Como que anda a saúde do relacionamento entre governo, Banco Central, a saúde financeira dos bancos, para que a gente vá tomando as melhores decisões de investimento aí, né? E vá se protegendo através da diversificação no Brasil, exterior, com moedas diferentes e por aí vai, tá? E um dos pontos que afetou muito o resultado do Bradesco, que eles já deixam claro, inclusive, no relatório, é que devido à taxa de juros muito alta, já está começando a existir calote, então eles tiveram que provisionar um valor maior ali para devedores duvidosos. Eu vou mostrar para você aqui na tela, para você entender melhor o que eu estou falando, tá? Então olha só, aqui eu tenho uma DRE, né, do Bradesco com as principais informações. E veja que o lucro líquido recorrente do Bradesco aqui, no terceiro trimestre de 2022 tinha sido de 5,2 bi e caiu para 1,6 bi. Então teve uma queda muito forte aí, né? Uma queda de 69%, tá? Comparando, terceiro de 2022 com o quarto de 2022. Agora, quando eu olho aqui o quarto trimestre de 2021, que foi há um ano atrás lá o resultado, tinha dado 6,6 bi e caiu para 1,5 bi. Eu estou falando de uma queda aqui de 76%, né? Então é uma queda muito acentuada. O que leva isso aqui, pessoal? Veja que quando a gente vai analisar os resultados, a gente tem que fazer Primeiro eu fiz aqui com você agora uma análise horizontal da DRE, né? Então eu comparei o resultado atual com os resultados passados. Agora a gente faz uma análise vertical para entender o que aconteceu aqui. Então eu pego, essa DRE aqui, ela está de cabeça para baixo, um pouco diferente. Geralmente a gente começa da receita e vai tirando, né? Aqui a gente já começou pelo lucro líquido, tá? O Bradesco apresentou assim, geralmente os bancos apresentam assim. Então, o que acontece aqui? Veja que aqui eu tenho resultado operacional, a margem financeira total não variou muito, né? Isso aqui é como se fosse a receita bruta, vamos dizer assim. Então, não variou muito, que saiu de 16,2 para 16,6, até melhorou. E comparando com o trimestre passado, do ano passado, saiu de 16,2
16,9 para 16,6. Eu vejo as variações aqui, ó, 2,4 para cima, 1,7 para baixo, e no anual deu 3,8 para cima. Então, se a gente for olhar essa linha aqui, fazendo essa análise horizontal, tá tudo tranquilo com o Bradesco, né? Agora o problema tá aqui, ó, a PDD expandida. O que que é PDD? É provisão para devedores duvidosos, né? Então, quando o banco tem alguns... Porque banco, basicamente, a principal função do banco é emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas, né? E aí ele vai provisionando, ele vai avaliando a saúde, a possibilidade de pagamento de cada um desses credores. E quando começa a aparecer um risco de calote muito alto, o banco ele tem que fazer uma reserva financeira para isso, tá? Existem alguns padrões de cálculos do PDD, você pode estudar isso, não é o objetivo desse vídeo, mas o banco ele tem que fazer uma reserva financeira para caso esses devedores duvidosos realmente se confirmem e não paguem, né, e dê o calote no banco, tá? E aí o que que acontece? Veja que a provisão que a gente tinha aqui, o provisionamento, né, para devedores duvidosos, no quarto trimestre de 2021 tinha sido de 4,2 bi. No terceiro trimestre de 2022, como a gente já tinha uma taxa bem mais alta, já tinha sido de 7,2 bi. Só que agora explodiu para 14,8 bi, quase 15 bilhões de reais aqui o banco está provisionando. E aqui, isso fez com que sobrasse bem menos lá em cima, tá? Porque eu pego aqui, por exemplo, se eu pego a margem financeira, né, 16, e aí eu tiro esse 14,8 aqui da conta, é o que fez sobrar tão pouco lá, só sobrar 1,6, né? Quando eu pego, eu vou mostrar isso aqui no gráfico para você ver a comparação de um ano para o outro. Quando eu pego aqui, por exemplo, né, ó, eu tenho aqui receita de prestação de serviço, né, 8,8, aí tiraram só 7,7. Aí sobrou margem financeira total 16. Vai tirando, vai colocando, sobra um pouco maior lá, um lucro líquido um pouco maior. Ou seja, o que está entre parênteses é saída, né, é negativo, e o que não está entre parênteses é o que entrou de dinheiro na conta aqui para a gente chegar lá no lucro líquido lá em cima. Então veja que a saída foi muito grande, essa saída aqui para provisionamento aí com devedores duvidosos, né? Aqui no lado eu tenho um outro gráfico que mostra isso aqui, ó. Veja que aqui eu tenho a PDD expandida, que eu considero todos os provisionamentos que são colocados aqui, tá? No banco desde 2017. Então veja que para o Bradesco ficou muito ali na casa de 5,4, 3,9, 3,4, na casa de 3 a 4 bilhões. Quando chegou em 2020, por conta da pandemia, que a gente entrou na pandemia ali, os bancos eles provisionaram um valor bem maior no PDD, já para se proteger do risco de crédito ali, foi de 8,89 bilhões e depois ele já veio controlando, né? Agora, como a gente está numa situação onde a taxa de juros está muito alta, né? A economia não vai muito bem das pernas. O banco está correndo risco de alguns calotes, já está levando o calote de alguns clientes e com isso já está tendo que aumentar o PDD dele. Naturalmente, o PDD do Bradesco iria para 10 bi. Só que o que acontece? Tem um não recorrente aqui, ó, que eles colocaram em azul até como cliente Large Corporate. Isso aqui é um cliente de peso, né? Ele quer dizer, quem que é esse cliente de peso? Americanas. E a Americanas já tem uma dívida de 4,8 bilhões de reais com o Bradesco. E aquela história, entrou em recuperação judicial, já estão falando aí que não vão pagar, né, enquanto não conseguirem negociar. Enfim, recuperação judicial é assim, você vai escolhendo prioridades, né? Vamos ver o que dá para pagar primeiro, o que dá para pagar depois. Então, o banco não pode contar nesse momento já com esse dinheiro. Tem que contar como esse dinheiro não vai vir num primeiro momento. E por isso que entrou nessa conta aqui, ó, 4,85 bi, essa barra azul praticamente é toda a dívida das lojas americanas, e isso fez com que o PDD do Banco Bradesco saltasse para 14,8, o que a gente não via nesse gráfico que eles mostraram aqui desde 2017. Mais de 6 anos a gente não via o Bradesco saltar com um PDD tão alto assim. Então tá aqui, a gente consegue ver o impacto que as lojas americanas aí, né, devido à fraude contábil lá, tá causando no mercado como um todo aí, né, no mercado de investimento e principalmente no mercado financeiro. A gente conseguiu ver isso aqui pelo resultado do Bradesco. E aí, o que fazer como investidor agora? Olha, se eu tivesse as ações do Bradesco na minha carteira, eu faria o seguinte: eu
Provavelmente eu deixaria de quarentena. Eu não iria vender, porque não é o momento de vender, né? O mercado fica volátil. Hoje, provavelmente, quando eu estou gravando esse vídeo, nem abriu o mercado ainda, mas provavelmente vai ter queda na cotação. Então, pô, não vou vender no prejuízo, né? Segura, porque no longo prazo é para isso que o banco faz provisionamento, já para conseguir superar essas questões. O que acontece? Essa grana de provisionamento, ela sai da conta, né? Ela deixa o lucro líquido um pouco mais achatado, mas o banco não gastou esse dinheiro, tá? O banco só teve que reservar esse dinheiro para caso realmente o calote aconteça. Se o calote não acontece, depois esse PDD aí, que foi provisionado, ele volta para o banco em formato de lucro líquido. Então, imaginando uma situação positiva aí, onde a Americanas consegue renegociar e pagar a dívida do Bradesco, lá no futuro, além de sair da conta esses 4,8 bi aí, ainda isso reverte em lucro para a companhia, porque daí esse dinheiro sai dessa reserva e entra na conta agora, fortalecendo o lucro líquido. Então ele explode lucro lá na frente e acaba pagando muito mais dividendo. Então é por isso que, como investidor, eu não faria nada, também não compraria mais, porque realmente aumentou o risco do banco, mas também não venderia porque está caindo a cotação e a gente sabe que banco é assim mesmo e no longo prazo eles acabam superando esse tipo de coisa, por isso justamente que eles fazem esse provisionamento, tá? E aquela questão, né, galera? A gente está vendo muita coisa acontecer aí, né? Esse lance da Americanas pode desencadear muita coisa. Daqui a pouco existe burburinho aí por conta da Ambev, vamos ver o que vai dar, né? O que a gente faz? Diversificação. Você tem que ter uma carteira diversificada, diversificar entre setores dentro do Brasil, né, e diversificar entre ações, fundos imobiliários, ter diversificação com investimentos no exterior, ter ativos relacionados com dólar, ter uma conta em dólar, e enfim, quando você tem uma diversificação, né, e não está preso só uma classe ou só um setor, você acaba se protegendo dessas coisas que podem acontecer. Então, é por isso que saiu um resultado tão ruim do Bradesco, não necessariamente foi ruim, não é que ele está quebrado, que está sem dinheiro, é muito por uma questão contábil que ele tem que separar uma reservinha lá, já esperando o calote. E se o calote não acontece, depois volta esse dinheiro e se transforma em lucro líquido. Espero que eu tenha te ajudado aí, te acalmado um pouco, você que estava nervoso por conta do Bradesco. Deixa o like aqui, deixa o comentário, o que você acha de tudo isso que está acontecendo e eu te vejo na próxima aula. Fui!